Olá, boa noite. O UXTV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta segunda-feira. As pessoas que encontraram na semente de araucária bons motivos para preservar a árvore. Conheça as técnicas de clareamento dental e os cuidados que você deve ter na hora do tratamento. Agora no UXTV Notícias. Começamos o UXTV Notícias de hoje com o quadro Questões Contemporâneas. Vamos falar sobre as alterações do Código Penal que já entraram em vigor. A partir de agora, quem cometer um delito considerado leve só pode ser preso preventivamente se não for possível aplicar nenhuma outra medida. Quem for pego cometendo, por exemplo, furto simples e receptação, crimes com penas inferiores a 4 anos, não irá para a cadeia. O acusado só ficará preso antes do julgamento se não for possível aplicar medidas como monitoramento eletrônico, proibição de acesso a determinados lugares ou recolhimento no período noturno. Como fica a situação de quem cometeu um crime leve e já está preso? Quem se beneficia com o novo Código de Processo Penal? Bom, quem responde a essas questões é a professora Gisele Mendes Pereira, do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul. Boa noite, professora. Boa noite, Gabriela. Professora, primeiramente, quem for pego, por exemplo, roubando um sabonete, eu vou dar um exemplo bem prático, e não tem antecedentes criminais, poderá pagar fiança e responder ao processo em liberdade? Como é que funciona neste caso? Olha, esta nova lei, ela vem para os crimes que são sem ameaça, sem violência à pessoa. Então, no caso do roubo, existe ou ameaça, que é, por exemplo, uma arma, seja verdadeira, seja de brinquedo, não importa, ou violência contra a pessoa. Então, se for com arma ou com violência, mesmo um sabonete, essa pessoa não tem direito à lei. Agora, no caso do furto, quando é só subtração, sem emprego de violência, ele realmente não vai preso. E quem se beneficia, professora, desta lei? Bom, o que acontece? Pela lei anterior, quando a pessoa era, por exemplo, pega em flagrante, subtraindo um sabonete que fosse de uma farmácia, se era flagrante, ela ia presa. E aí depois o juiz decidia ou não se ela permaneceria presa ou seria solta, né? Então o que acontece? O criminoso que ele era mais habituado ao crime, ele não se deixava pegar nessa circunstância. Sabe aquele tipo de situação que você vê do sujeito subtraindo uma casa e ficando presa, por exemplo, num vitrô, que ele não consegue? Aquele criminoso trapalhão era pego no flagrante e ficava preso. Quando contumaz, né, o habitual do crime, ele fazia o crime de forma mais espertinha e não ficava preso. Então, o que vem acontecer? Essa nova lei, ela vem para beneficiar, entre aspas, mas assim, olha, quem vai sair é quem não deveria estar preso. A maioria dessas pessoas já cumpre em liberdade. Ela responde o processo livre. A minoria é que ficava presa. Pois é, então quem já está preso, é possível então que os juízes revejam essas prisões que já estão em andamento. É possível. Essa pessoa que foi presa em flagrante, por exemplo, né, e que não há nenhum outro motivo, a pena máxima dela seria, por exemplo, até 4 anos, como é o caso do furto simples, essa pessoa vai ter revista e vai sair. Estima-se em torno de 7 mil pessoas nessa situação no estado inteiro do Rio Grande do Sul. E no Brasil? Se tem ideia? Fala-se até em 200 mil pessoas. E esse é um processo que já está sendo revisto, então, pelos juízes? Já está sendo revisto. Todos os juízes, defensores públicos, advogados, promotores, todo mundo trabalhando para rever a situação dessas pessoas. Agora, professora, existe a preocupação com o aumento desses crimes de menor potencial ofensivo, digamos assim? Bom, essas pessoas, elas não vão simplesmente ser soltas. Vai ter um acompanhamento. Ou com tornozeleira, ou com obrigação de comparecer ao fórum uma vez por mês, ou outras Elas serão monitoradas. penas. Elas serão monitoradas, seja com monitoramento eletrônico ou de outra forma. Então, entendo que não vai haver aumento da criminalidade.
porque essas pessoas serão monitoradas. Se eles praticarem outro crime do mesmo tipo, eles vão recolher ao presídio. Tá bom. Bom, só para a gente concluir, eu quero lembrar que todas essas questões envolvendo as alterações no Código de Processo Penal, esta lei, elas serão aprofundadas na próxima quarta-feira no programa X da Questão, exibido aqui pela UX-TV, que vai ao ar às 8h30 da noite, com a participação da professora Gisele Mendes Pereira. E eu quero agradecer muito essa contribuição aqui no UX-TV Notícias mais uma vez, professora. À disposição. Tá bom, então. Boa noite. A gente faz um breve intervalo, depois você confere informações sobre tratamento de clareamento dental e também a previsão do tempo. Dizem que o sorriso é o cartão de visita de uma pessoa. Nascer com os dentes brancos é uma questão de sorte. Com a ajuda de um dentista, é possível apagar o sorriso amarelo. Clarear os dentes deixou de ser um privilégio de celebridades e daqueles que possuem alto poder aquisitivo. Existem tratamentos para todos os bolsos, capazes de dar uma nova cor ao sorriso. E podem ser feitos em casa ou no consultório de um dentista. O clareamento caseiro, você vai até o consultório do dentista, você faz uma moldagem das arcadas dentárias, se confecciona então um dispositivo, que é uma placa, e o dentista instrui o paciente a como usar, a quanto tempo usar por dia, qual é a posologia correta, né? E isso é feito um monitoramento semanal. O outro tipo de clareamento é o clareamento em consultório, né? Que ele é feito então em basicamente 2 a 3 sessões. Tá? O paciente fica com a gente aqui durante mais ou menos uns 50 minutos a 1 hora, durante todo o procedimento. As substâncias usadas nos tratamentos são o peróxido de hidrogênio e o de carbamida. Essa dupla clareadora tem um parentesco com a água oxigenada. Ela libera o oxigênio, que esse oxigênio vai ser o responsável por fracionar essas moléculas de pigmento que tem no dente e fazendo com que a molécula fique cada vez menor, essas moléculas começam a ficar cada vez mais claras até chegar a um nível máximo do clareamento. Tanto o peróxido de hidrogênio como a carbamida, eles são substâncias que podem causar uma queimadura das mucosas. Então, por isso que quando se faz o clareamento, tem que ter todo o cuidado para não extravasar da moldeira e entrar em contato com a gengiva, porque ela pode queimar a gengiva e muito menos ser ingerido. Kathleen fez o clareamento em casa, utilizando moldeiras. E mesmo depois de 2 anos, o resultado é visível. Eu optei pelo processo do gel porque eu acho que é mais prático. Você usa aquela meia horinha antes de dormir e era só isso. Então é tranquilo e é bem fácil de fazer. 1 semana depois que eu comecei o clareamento, eu percebi que já foi ficando mais clarinho o dente. Mas que ficou realmente bem branquinho foi depois de 2 semanas e meia, 3 semanas. E é preciso ficar atento aos cremes dentais e outros produtos que prometem clareamento. Alguns deles podem danificar os dentes. Muitos deles contêm na formulação uma porcentagem mínima de peróxido de hidrogênio. Entretanto, outros materiais, outros cremes dentais ou colutórios bucais, muitos deles possuem partículas mais abrasivas. Ele não só limpa, ele risca o esmalte dental, ele danifica o esmalte dental. É muito importante o acompanhamento do dentista durante o processo do clareamento e inicialmente fazer uma avaliação, ver se a pessoa está apta a fazer o clareamento. A gente sempre sabe que vai clarear, né? Agora, o quanto vai clarear depende do organismo. Como os dentes é o cartão de visita, né? Então acho que influi bastante no trabalho também. Você pode sorrir sem medo, pode falar abertamente, sem constrangimento por causa dos dentes. Então acho que é mais do que a estética, para o trabalho é mais importante ainda. Até o dia 15 de julho, a Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul recebe inscrições de interessados em participar do processo de seleção para a contratação temporária de profissionais da saúde. As inscrições podem ser efetuadas das 8 horas da manhã às 5 da tarde no setor de protocolo da Vigilância Sanitária, no 4º andar do prédio da Secretaria, na Rua Marechal Floriano, no centro de Caxias do Sul. A ficha de inscrição, os documentos necessários para se inscrever e outras informações você encontra no site caxias.rs.gov.br. Estão sendo oferecidas 246 vagas para médicos, auxiliares de saúde bucal, técnicos de prótese dentária e auxiliares de regulação médica.
Em Flores da Cunha, as condições de acesso à saúde com qualidade e a avaliação sobre o Sistema Único de Saúde serão discutidas nesta quinta-feira na Câmara de Vereadores durante a 4ª Conferência Municipal da Saúde, que inicia às 6 horas da tarde. Agora é hora da gente conferir a tendência do tempo para esta terça-feira. Depois do fim de semana de muito sol, a chuva chegou por aqui no finalzinho da tarde de domingo e ela deve ficar até sexta-feira. Por isso, a dica para amanhã é você se preparar para enfrentar chuva a qualquer hora do dia. Pelo menos as temperaturas serão mais amenas. A mínima amanhã aqui em Caxias do Sul deve ser de 12 graus e a máxima em Porto Alegre pode chegar a 23. Depois do intervalo, você vai conhecer pessoas que encontraram na semente de araucária bons motivos para preservar a espécie. Quem vê araucárias dispostas pelos campos de cima da serra nem sempre tem a exata ideia do quanto elas representam aqui na região. Você vai conhecer agora alguns personagens que encontraram nesta árvore e na sua semente bons motivos para preservar a espécie. No ambiente aconchegante da cozinha da família Silva, o pinhão é assado na chapa do fogão a lenha quase todos os dias do inverno. Alimento para o corpo e para a alma. Desde que eu nasci, que comecei a comer, já comia pinhão, porque a gente morava lá no meio, lá em Bom Jesus, na época que tinha pinhão à vontade mesmo. Muito. O pinhão é um pretexto para reunir filhos e netos nos finais de semana. Principalmente porque a dona Lourdes tem umas receitinhas especiais preparadas com a semente. Muito gostoso o encontro com a família. Eu tenho netos que vêm já casados e filhos. Então a gente faz aquele panelão de pinhão, paçoca, como já falei, com costelinha de porco. Essa mesa aqui não chega, tem que emendar outra para a turma toda. Os 8 filhos do casal foram criados à base de pinhão, Selma que o diga. Além de tomar café com ele, antes de ir para a aula a gente descascava uma porçãozinha, levava no bolso, eu e meu irmão, e lá pelas 10, a hora do recreio, nós comíamos o pinhão frio, cozido, mas ele foi assim muito importante, muito presente, desde menininha. Assado, cozido ou em receitas especiais. A semente do pinhão, típica na Serra Gaúcha entre os meses de março e agosto, tem muitas histórias por aqui. Segundo arqueólogos, já no século XIX, os primeiros habitantes dos campos de cima da serra utilizavam a semente na alimentação. Eram homens e mulheres que coletavam para a sobrevivência. Hábito ainda hoje mantido pelo seu Mário, morador do distrito de Vila Seca. Como é que era essa sua relação assim com o seu pai, quando o assunto era pinhão, era subir em árvore? Ah, não era fácil. Chegava lá em cima, se ia pro pinheiro, ia. Senão ele dizia, eu vou tirar a corda, tu te vira, porque senão tu vai cair. E aí o senhor guri, como é que reagia? Ah, daí tinha que ir o pinheiro para cima, porque tu estava mais perto de chegar lá de que descer embaixo, né? Naquela época lá não achava nem de vender, porque tinha demais, né? Então a gente levava lá no mercado, trocava troco de sal aí na Vila Seca. Reflexos na economia. Segundo informações do álbum comemorativo aos 75 anos da colonização italiana no Rio Grande do Sul, o pinhão era um dos produtos mais vendidos em Caxias do Sul no ano de 1948. Numa lista com 26 itens agrícolas, a semente aparece na 8ª posição com faturamento de quase 89 mil cruzeiros. 63 anos depois, Pedro encontra na semente uma forma de também movimentar a economia. Ele e o filho Leonardo vendem pinhão cozido quentinho à beira da Rota do Sol, estrada que liga a serra ao litoral gaúcho. Atividade simples? Experimenta vir para cá nos dias frios do inverno de Caxias do Sul. Agora é se vestir bem, ficar ao redor do fogo, comer um pinhãozinho quente, se aquecer, né? No verão meu pai trabalha de pedreiro, né? Daí chega o inverno ele vem vender o pinhão, que é o jeito de nós conseguir uma coisa a mais para nós. Pelo menos 100 quilos da semente são vendidos por dia. No final do mês, a renda de aproximadamente R$ 1.200 ajuda no sustento de 5 pessoas da família. O meu filho, esse mais novo que está aqui comigo, esse é o meu guerreiro, né, que enfrenta as dificuldades comigo. É bastante sofrido, mas a gente lutando, a gente consegue
gente consegue uma renda mais ou menos boa para sustentar a família da gente, né? Paixão pela semente, respeito pela araucária. Na sede da Universidade de Caxias do Sul, os pinheiros também têm vez. E no zoológico da UX, este casal de gralha azul colabora para a perpetuação da semente. A ave esconde o pinhão e acaba fazendo plantio involuntário. O recurso, na verdade, era o pinhão. E era forte, era maravilhoso, ele sustentava, né? Eu lembro ainda com saudades do pinhão frio da hora da fome. A fome do intervalo, né? Não pretendo parar. Enquanto existir o pinhão e eu for vivo, eu quero passar para minha família, né? Para meus filhos. No inverno é a nossa vida, um pinhão. E nós, com certeza, vamos continuar saboreando o pinhão durante o inverno. O UX TV Notícias de hoje termina aqui. Nós voltamos amanhã ao vivo a partir das 19h40. Depois tem reprise às 22h40. Uma boa noite para você.